A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que assiste o nosso canal, mas não é inscrito no nosso canal, por gentileza, só clicar aí abaixo e você se inscreve no nosso canal. Nosso assunto aqui é um assunto extremamente sério. Fazemos aqui uma abordagem sobre a nossa vida cristã, pautada na Escritura Sagrada, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Trazemos uma abordagem didática aqui, como aqui tem muitos irmãos da CCB, muitos que não conseguiram desenvolver um conhecimento mais profundo da Sagrada Escritura, tão limitado na mentalidade dos anciãos, tendo os cultos só naquele aspecto de profecia, de promessa, de sentimentalismo. Então muitos vêm do canal, mas não conseguiram, irmão, não conseguiram crescer, não conseguiram absorver o que nós falamos aqui no canal. Inclusive ontem teve um irmão que veio nos comentários dizer que eu esvaziei o texto de João capítulo 6, que estava falando ali, que ali não se trata da Santa Ceia, Santa Ceia, em comparação daquele texto ali, é uma miniatura, entendeu? Aquele texto de João é um texto muito mais abrangente, com referência à obra da salvação. E outra coisa, ali no aspecto do capítulo 6, não existia Santa Ceia. Santa Ceia foi existir lá do capítulo 26 de Mateus, que nós vê falar da Santa Ceia, Então, muitos a gente vê que assistem os vídeos, mas não consegue absorver o que nós postamos aqui, embora a gente tenta ao máximo trazer para uma linguagem mais simples. O desejo é que todos entendessem e compreendessem o nosso trabalho aqui na plataforma digital. Mas aqui nós não temos só da congregação, que nós temos da presbiteriana, Assembleia de Deus, outras igrejas, pastores, também anciãos também, irmãos. Mas lamentável é que muitos não conseguem crescer, não conseguem desenvolver um aspecto daquilo que postamos aqui na plataforma. Hoje nós vamos falar um assunto muito magnífico que Deus trouxe no meu coração sobre o Deus da aliança. O Deus que fez aliança com o seu povo. Irmão, eu sou alicianista, foi a linha mais coerente que eu consegui entender que se alinha mais com as Escrituras. Existem os alicionistas e os dispensacionalistas.
temos o dispensacionalista progressivo, né? E os dispensacionalistas também uns que crê nas 7 dispensações, né? E temos também a outra linha também de dispensacionalista, né? Que dizem que há uma salvação, há um tratamento de Deus para com a igreja diferente para Israel. Eu, na interpretação da aliança de Deus, mais de 19 séculos defendendo pela era da igreja, os dispensacionalistas vêm do século XIX, né? Os alicianistas da era da igreja. O que é ser um alicianista? Alicianista defende que há uma só aliança de Gênesis, né? Em toda a Bíblia, é só uma aliança de Deus. E que Deus, que Israel é a igreja de Deus. Como está lá em Efésios, no capítulo 2, que diz que Deus derrubou a parede de separação e fez dos dois povos um só povo. Então, a aliança de Deus trata da igreja e de Israel como um só povo, né? A mesma salvação que é oferecida para a igreja é oferecida para Israel também. Então, é um só povo. Também se defende também na aliança que vamos dizer, também do pós-milenismo, né, que a igreja passará pela grande tribulação, né? Então, irmão, a aliança de Deus com o seu povo é um ponto fundamental na Escritura, porque sem aliança de Deus não tem como nós se relacionar com Deus. E dentro da aliança de Deus, a aliança de Deus é um instrumento que Deus usa para cumprir o seu propósito. Mas aqui vamos ler, aqui 15 de Gênesis. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar de contínuo sem filhos? O herdeiro da minha casa será o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não serás esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para o céu, e quantas estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu do Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Disse mais: eu sou o Senhor, que te tirei da terra dos caldeus, para dar-te a terra, a esta terra. Perguntou Abraão: Senhor Deus, como saberei
que hei de possuí-la? Respondeu-lhes: toma-te toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos os animais, partiu-os pelo meio e pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor, cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina, tua terra alheia será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grande riqueza. E tu irás para os teus pais em paz, e serás sepultado em ditosa velhice. E na 4ª geração tomarás para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amoreus. Sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou por aqueles pedaços. Naquele dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio Eufrates até, desde o grande rio do Egito até o rio Eufrates. Então, irmãos, aqui é a palavra que Deus trouxe para nós neste dia, para nós falar da aliança de Deus com o seu povo. É um tema muito magnífico, muito extraordinário, mostrando um Deus grandioso, um Deus eterno, absoluto, majestoso, magnífico, excelso, cheio de brilho e de glória. Aqui nós vemos um Deus retratado por Moisés, um Deus como ele é e como ele deve ser adorado e magnificado. Deus, irmãos, capítulo 12, Deus chama Abraão e fala para ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mandar, e farei de ti um grande povo, uma grande nação. Então, irmãos, e nós vemos tudo o que aconteceu na vida de Abraão, as guerras, as aflições, o sofrimento deste grande homem de Deus, Abraão. E aí nós vemos que na sua trajetória teve guerra, luta dentro da sua própria casa, a ponto de ele ter que se separar do seu sobrinho Ló. Os rebanhos dos dois cresciam e houve uma contenda entre os pastores de Abraão e de Ló. E Abraão disse: não é lícito que nós briguemos com o outro, discutimos com os outros. E diz que os cananeus estavam ali
vendo tudo aquilo que estava acontecendo. E Abraão chamou Ló e disse, olha, se tu escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Se tu escolheres a esquerda, eu irei para a direita. E aí, irmão, Ló foi para as campinas do Jordão, que era bonita, verdejante, como diz a palavra, que era como o jardim do Éden, regado. Mas Ló não sabia que do outro lado da campina tinha algo muito terrível. Estava Sodoma e Gomorra. Por fora era bonito, mas do outro lado das campinas ele não tinha nem noção aonde é que ele ia colocar sua família. Porque Abraão deu preferência para ele, irmão. E Ló sabia que Abraão era amigo de Deus. Agora, diante daquele que tinha uma intimidade com Deus, Ló usou de escolher para onde ele ia. Abraão ficou no seu lugar. Ló desmontou as suas tendas, mas Abraão não, irmão, ficou com as tendas montadas, porque aguardando o Senhor, aguardando Deus. Bem-aventurado é aquele que não se precipita em nada. Aguarda, irmão, a autorização de Deus. Deus aparecer no cenário. Então, e Abraão ficou com a terra mais ruim, irmão, mas tinha a promessa. Perante os olhos da carne, o cenário da terra de Abraão era um cenário feio. Mas quando Ló foi, o Senhor falou, apareceu Abraão, falou com ele, Abraão, olha para o norte, para o sul, eu tenho te dado essa terra. Abraão foi e edificou um altar adorando a Deus. Por isso, irmão, Abraão é o maior adorador da história da humanidade. Não fez um milagre, não fez um prodígio, mas foi considerado como amigo de Deus e pai daqueles que têm a fé do patriarca Abraão. E aí Ló foi, quando teve as guerras dos 5 reis contra os 4 reis de Sodoma, Ló foi levado cativo, né? E Abraão juntou seus 318 servos e foram ao encontro de Ló e resgataram, venceram a batalha. E aí retrata do capítulo 14, quando aparece Melquisedeque ali para abençoar Abraão. E o rei de Sodoma falou para ele pegar os despojos. Ele disse, eu jurei ao Deus do céu que não tomarei uma correia do sapato, nem um fio de trama de tudo que é teu, para que não diga, enriqueci Abraão. No capítulo 15, nós vemos que é o capítulo da aliança de Deus, irmãos. Nós vemos que Abraão estava triste, né? Estava triste. E aí o Senhor apareceu para ele, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E ele estava triste porque, né, Deus tinha feito as promessas para ele e a promessa não tinha cumprido. Ele falou, o nascido na minha casa será o meu herdeiro. O Senhor falou, não, Abraão, o nascido da tua casa não será o teu herdeiro.
Não, olha para as estrelas do céu. Tu pode contar? Tu pode contar a areia da praia do mar? Não. Assim será a tua descendência. E diz a palavra que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. E o Senhor falou: o nascido na tua casa, das tuas entranhas, que vai ser o teu herdeiro. E aí, irmãos, nós vemos que o Senhor mandou ele pegar mandou ele pegar uma novilha, uma cabra e um cordeiro de 3 anos, uma rola e uma pombinha, e partiu no meio. E pôs as metades, uma diante da outra. Irmãos, hoje, quando se vai fazer um contrato, né, se vai no cartório e cada um registra a sua firma, né, e é colocado, né, as características daquele contrato, né, os dois lê os termos do contrato para poder assinar, né? Mas na aliança de Deus é diferente. É Deus que chama Abraão para fazer uma aliança. E a aliança no mundo abraâmico, no mundo hebreu, era diferente das alianças de hoje. Se pegava os animais, como o Senhor mandou ele fazer aqui, né, que é o pacto, os termos do pacto. Mandou matar aqueles animais, as metades, e pôs uma metade, as metades, uma diante das outras metades, e ficou aquele corredor no meio. Aquele corredor no meio era o corredor aonde iam passar tanto Abraão como Deus, né, que é Deus que chamou para a aliança, era os dois que iam passar no meio, né, iam passar naquelas metades, e era feita a aliança dessa forma. E o que não cumprisse a aliança ia morrer, ia ser feito igual fez com os animais, né, que foi cortado. Então diz a palavra que Abraão preparou tudo, e depois veio, na tardezinha, veio as trevas, e Abraão caiu no profundo sono. E diz a palavra, irmão, que viu uma fornalha de fogo e uma tocha de fogo que vinha e passou no meio daquelas metades de animal. E por quê? E aquele tocha de fogo era Deus que estava passando ali. E por que só Deus passou? E por que Abraão não passou? Irmão, isso daí é uma aliança incondicional. Incondicional. Porque Deus sabia que Abraão não ia ter condições de cumprir as exigências de Deus, né? Abraão não ia ter como cumprir, irmão, as exigências de Deus. É por isso que Paulo, em Gálatas, né, no capítulo 3, do verso 6, ele diz:
É o caso de Abraão, que creu em Deus, foi-lhe imputado como justiça. Sabei, pois que são da fé, são filhos de Abraão. Então Paulo, em Gálatas, enfatiza, a aliança de Deus. Mas quando nós lemos aqui 15 de Gênesis, nós vimos que quem passou naquele corredor, e ali era a aliança feita através dos animais, uma parte, cortava uma parte e punha uma parte diante da outra, formando o corredor do meio, e ali Deus passou no meio, sozinho. Então o próprio Deus fez uma aliança por Deus com Abraão, porque ele viu que Abraão não tinha como cumprir aquela aliança. Então, nós vemos na frente que Abraão até mentiu, falou que Sara não era sua esposa, era sua irmã, mentiu. Então, Deus, sabendo que Abraão ia tropeçar, por isso que o Senhor fez o pacto sozinho, a aliança sozinho, não entrou aqui as condições de Abraão. Por isso, chamamos de uma aliança incondicional. Mas, irmãos, quais são as características desta aliança estabelecida por Deus com Abraão e com todos aqueles que crê em Deus, que entra nessa nova aliança? Quando nós olhamos a aliança do Velho Testamento e do Novo, é uma só. Apenas ela vai se desenvolvendo e ela vai aperfeiçoando. Quando chega lá no Novo Testamento, nós vemos o próprio Cristo pegando o cálice e falando: este é o sangue da nova e eterna aliança, que é feito por muitos, e para remissão dos pecados. Então, irmão, entendemos as características desta aliança. E Deus fala para Abraão depois, que a sua descendência, primeiro, seria peregrina, seria perseguida e seria escrava. Veja, irmãos, que Deus não isenta o sofrimento. Como muitos vai na igreja, é uma promessa que Deus vai libertar, que Deus vai socorrer, que Deus vai virar o cativeiro, Mas aqui, como é que o Deus da aliança, como é que ele administra a aliança? Ele não tira o sofrimento, irmão. Ele não tira o sofrimento. Aqui nós vemos que o sofrimento, ele faz parte do plano de Deus, faz parte de um projeto de Deus. Deus não isenta. Agora, não significa que Deus não tira o sofrimento. Não significa que o sofrimento vai atrapalhar a aliança de Deus, irmão. O sofrimento sempre fez parte da trajetória do povo de Deus. Então, o Deus
da aliança, aqui, ele não promete livramento. Ele não promete livrar o seu povo. Não. Nós vemos, Israel ficou 400 anos no Egito, sendo escravizado, sendo perseguido, sendo humilhado. Todo esse ambiente de sofrimento, todo esse ambiente de perseguição, ele está conectado no plano de Deus. Porque é do sofrimento que amadurecemos, é no sofrimento que vem a nossa formação espiritual. Quem nos formamos é quem nós somos formados espirituais. É que no sofrimento, irmão, no sofrimento que é, irmão, feito uma base sólida. Entendeu? É no sofrimento. Quem não sofre, não cresce, não se desenvolve, não amadurece, não tem uma nova mentalidade. Então todo o ambiente de sofrimento que é retratado aqui pelo Deus da aliança de Deus com o seu povo, né? Tem um fundamento. É como diz lá em 5 de Romanos, né? Quando nós lemos aqui, irmãos, 5 de Romanos, fala sobre a tribulação, que é o sofrimento. Veja como é que o apóstolo Paulo retrata para nós aqui, ó. E não somente isto, mas também nos gloriamos na própria tribulação. Como entender aqui? Por que nos gloriamos na própria tribulação? A tribulação é boa, irmão? De maneira nenhuma, irmão. Nenhuma tribulação é boa. Toda tribulação é ruim, é amarga, ela dói, ela fere, ela machuca, ela entristece, ela coloca a pessoa no pó, ela tira todo aquele senso de felicidade, de alegria. Mas o apóstolo fala para nós nos gloriar na tribulação. Aqui, irmão, é um método de Deus. Por isso que o Deus da aliança fez o povo ser peregrino, ser afligido e ser escravo. É o método da didática de Deus. A tribulação que Paulo fala aqui é a mesma lá do capítulo 15. Deus são as características da nova aliança, irmãos. Através do sofrimento, aqui, sofrimento ele tem para nós o ensino pedagógico. Entendeu? O ensino pedagógico. Não é um ensino de destruir, não é um ensino de colocar a pessoa só no sofrimento. Não, é o ensino pedagógico. É o ensino, é uma forma de Deus educar o seu povo. Deus tem a maneira de nos colocar no eixo, de nos colocar aonde Deus quer que nós estejamos, através do sofrimento. Diz a palavra lá em Hebreus, capítulo 12, que toda correção de Deus no presente, sua repreensão, não é de gozo, é de dor, é de sofrimento.
mais ela produz fruto pacífico. Porque qual é o pai que não corrige o seu filho? Qual é o pai que não disciplina o seu filho? Então, Deus tem a forma de disciplinar o seu povo, daqueles que fazem parte da aliança, do Deus da aliança. Agora aqui, irmão, nós vemos como é que Deus administra os eventos. Aqui, no texto de 15 de Gênesis, fala que o povo de Deus ia para a terra de Canaã só depois de 400 anos. Porque a nação que estava na terra de Canaã não estava preparado para ser expulso da terra. Deus precisava preparar. Como? Fazendo com que a medida da sua iniquidade estivesse na medida certa. Querendo dizer que eles eram pecadores, mas não eram pecadores como havia de ser. Seu pecado ia ter que chegar no ápice. E veja, irmão, o nosso Deus é um Deus misterioso. Como é que Ele administra os eventos? Foi Ele próprio que administrou esse evento da iniquidade chegar ao ápice. A iniquidade dos cananeus chegar ao ápice para Deus e expulsar eles da terra, para eles ser tirados da terra. Como que nós entendemos a ação, a forma que Deus usa os fatos, os eventos, né? Tanto Deus administrou os eventos do povo cananeu, sua iniquidade chegar, né, ao ápice da maldade, como Deus também administrou os eventos dos 400 anos de escravidão, de sofrimento, de aflição, os eventos da escravidão ali. Deus estava por trás, administrando. Para quê? Para o seu propósito eterno se cumprir. Então, irmãos, este é um assunto muito magnífico e muito glorioso. Tem muitos que vai na igreja atrás de suas libertações, de suas vitórias, mas quando nós vamos, não é dizer que Deus nos livra, mas Deus não livra sempre, não livra sempre, porque o sofrimento, a perseguição, a humilhação, ela faz parte da aliança de Deus. E a aliança de Deus é o instrumento que Deus usa para cumprir o seu propósito. Então, isso daqui é uma palavra consoladora para você entender o Deus da igreja. Você congrega na CCB, você vê a pregação falando de um Deus pequeno, limitado, um Deus que só socorre, só abre porta, só dá benção material. Só que quando nós vamos para a Bíblia, é o oposto. É tudo diferente. Irmão, tudo diferente. Porque o Deus da Escritura Sagrada, a Bíblia, apresenta Ele como quê? Como um Deus irado. A ira de Deus não é
não é uma parte emocional, de sentimento. Não. Quando se trata da ira de Deus, na Bíblia, diz a palavra lá em 1 de Romanos, no verso 18 a 31, a ira de Deus se manifesta desde o céu contra a impiedade dos homens. Então, ira de Deus na Bíblia significa que Deus tem uma repulsa pelo mal. E a ira de Deus significa o juízo de Deus, a disciplina de Deus. É a repulsa que Deus tem pelo mal. Isso significa a ira de Deus. E na Bíblia nós vemos um Deus retratado. O Deus de muitas igrejas aí parece o Papai Noel, que só dá presente para os outros. Mas não é o Deus da Escritura. Deus da Escritura é totalmente diferente. Olha, Isaías, quando viu a glória de Deus, quando ele se manifestou, qual o sentimento que ele teve? Sentimento de morte, irmão. Um sentimento de morte. Não foi sentimento de uma coisa que você sai sapateando, sai pulando, sai falando em língua. Não. Ali foi uma manifestação de temor. Ele caiu, disse, eu vou perecer, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, o Deus da Bíblia, ele tem um perfil totalmente diferente do que é apresentado na CCB, irmão. E em muitas outras igrejas. É um Deus terrível. É um Deus, irmãos, que fica como que tivesse de joelho, implorando para a pessoa vir para ele. Não, Deus na Bíblia não. Quem tem que ficar de joelho não é ele não, é o homem, é a sua criatura que tem que ajoelhar, que tem que saber, que tem que se render a ele, saber que ele não é um brinquedo, saber que ele não é um Papai Noel, não, é um Deus terrível, o Deus que Isaías viu, irmão, quase que ele morre, quando ele fala, ai de mim, irmão, é uma expressão de morte, é uma expressão da manifestação da morte. Ai de mim, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E aí o serafim teve que voar, purificou os lábios dele, falou, agora é purificado o teu pecado. Isso é a manifestação de um Deus santo, é a manifestação da santidade de Deus. O Deus da Bíblia, o Deus da aliança, irmão, é um Deus seríssimo. Então fique com Deus, ósculo santo, no vosso coração.